Olá pessoal, Anderson Sampaio, diretoria da direita, tudo bom? Bom, uma noite difícil, né? Um dia cansativo hoje. Eu vou direto ao assunto porque o assunto é único. Vamos falar sobre o caminho de Donald Trump para a sua reeleição, né? Eu acho que todo mundo está acompanhando o que vem acontecendo lá nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu vou falar só muito rapidamente. Me perguntaram se eu gostava do sistema eleitoral americano, porque eu sempre fui um crítico agora sobre as nossas urnas eletrônicas, com possibilidade de fraude e tudo mais. Sim, gosto do sistema americano de votação, principalmente do voto distrital. Eu acho que consegue trazer uma coisa de pesos e contrapesos muito interessante. Como todo sistema tem seus problemas, tem suas falhas. E a falha que eu acho que é maior é essa possibilidade desse voto em trânsito ou voto agora pelos correios, né? Por quê? Porque isso abre um espectro muito grande de possibilidade de fraude, né? Porque como foi enviado pelos correios, você não tem a certeza de que é a pessoa que fez a votação, pode ser inserido um monte de outras cédulas ali para serem computadas, né? E é um pouco do que a campanha de Donald Trump está enfrentando, e agora nós vamos falar sobre isso, né? Enfim, ontem, quem acompanhou um pouco as aberturas, os fechamentos das urnas e a contagem de votos, eu fui dormir, só para vocês terem uma ideia, quase 4 horas da manhã, acompanhando o máximo que eu podia sobre isso. Nós fomos dormir de uma certa forma com uma sensação de que Trump já tinha levado mais de 270 delegados, né, que é um número mágico para o presidente ser eleito nos Estados Unidos. E isso porque nós tínhamos aí o Wisconsin, Michigan e outros, como Georgia, Carolina do Norte e outros estados muito bem encaminhados, né? Também tinha aquela máxima de que quem ganha na Flórida, né, normalmente leva a eleição, e Flórida foi uma grande vitória do Trump, assim como Texas também, né, porque a campanha de Biden tinha uma possibilidade, eles achavam que talvez eles pudessem ter alguma modificação lá e levar Texas, mas não levaram. Enfim, então eu digo para vocês, fui dormir mais ou menos tranquilo, apesar de os números estarem relativamente próximos, mas fui dormir tranquilo. E aí o que acontece, né? Aonde a gente começa a olhar e fala assim, gente, por mais que ninguém aqui seja um expert em eleições, aonde nós conseguimos olhar e falar assim, isso nos cheira mal, parece estranho, tem alguma coisa muito que incomoda muito nessa brincadeira toda. Primeiro, porque foi uma estratégia dos democratas solicitarem que os seus, isso publicamente, que os seus eleitores fizessem o voto pela internet, pelos correios. O que, óbvio, quando você olha, né, até parece ser algo para preservar as vidas, porque estamos falando da pandemia, essa pandemia maluca que todos inventaram, né, como que se matasse todo mundo, porque quando houve as manifestações Black Lives Matter, ninguém falou sobre contaminação. Aliás, muito pelo contrário, né? Foi dito que ninguém se contaminou, não houve um contágio em massa por causa das manifestações do Black Lives Matter. Mas por causa dos comícios do Donald Trump, nossa, isso elevou pra caramba. A imprensa fez com que fosse dito que elevou o contágio em função dos comícios. Enfim. E aí, então, esses votos, eles fizeram essa estratégia de pedir os votos pelo correio, o que possibilitou o que nós estamos vendo agora, né? Essa suspeita, e eu diria até mais, quase uma certeza de fraude. Por quê? Continuam chegando votos o tempo inteiro, não está sendo respeitado o horário limite de fechamento das urnas, que seriam 7 horas da noite, então os votos continuam chegando. E aí alguém vai me falar assim, por exemplo, do estado da Pensilvânia, né, que é um estado que tem 20 delegados, é uma coisa muito forte. Lá foi permitido por uma decisão da Corte Regional
que os votos continuem chegando e sendo contabilizados até, eu acho que sexta-feira. Bom, aí a grande pergunta é, poxa, o sistema de correios dos Estados Unidos é muito melhor do que o nosso. O nosso já teria entregado tudo, né, em tempo. No caso deles, eles estão alegando que não foi entregue tudo em tempo em função do grande volume de votação. Alguém acredita nisso mesmo? Assim, faz sentido que o voto pelo correio foi um voto antecipado, né? Dias antes, os americanos já estavam votando pelos correios. Alguém acredita que o grande volume está impedindo que os correios tivessem levado efetivamente, com segurança, todos os votos até o horário de fechamento das urnas? Eu não acredito. Enfim, mas isso já é um indício muito estranho, porque abriu esse precedente, como eu disse, que eles poderiam injetar junto desses inúmeros votos que foram feitos por verdadeiros, né, por americanos pelos Correios, eles poderiam colocar quantos mais eles quisessem, né? E aí existem algumas coisas que foram acontecendo de forma muito, muito estranha. Primeiro, e vamos falar sobre o Wisconsin e sobre Michigan, que são os dois estados onde houve uma reviravolta estranhíssima, e aí eu já coloco para vocês aqui o gráfico. Em Michigan foi suspenso durante a noite a contagem de votos. De repente parou-se, foi uma decisão de se parar a contagem de votos. Ao se regressar no início da manhã, de repente um salto, e aí é que eu coloco aqui o gráfico para vocês, um salto de 138 mil votos a favor do Biden, sem que nenhum voto fosse computado a mais para o Trump ou até para os candidatos nanicos que existem também. Tá? Isso, em termos de probabilidade estatística, a probabilidade disso acontecer é quase zero, tende a zero. Imagina você pegar uma urna, uma cidade, né, nós somos 138 mil votos, e ninguém dentro desse universo votou no Trump ou em qualquer outro, praticamente impossível. E aí o mesmo, vocês veem esse gráfico, o mesmo aconteceu, vocês viram também aqui, em Wisconsin, né? Também houve um salto aí de 100 mil votos em Wisconsin. Da onde se tira isso? E, de novo, sem que nenhum outro voto fosse computado para nenhum outro candidato, Trump ou qualquer outro. É ser muito ingênuo imaginar que isso seja um movimento natural. Se vocês olharem as curvas, ela tem uma tendência natural, ela pode até ter um leve crescimento, mas é uma tendência, não é um risco para cima e depois continua. Então, isso realmente, quando a gente olha um tipo de coisa dessa, para qualquer leigo, né, que queira realmente falar de uma forma séria, isso cheira a coisa estranha, cheira a fraude, né? Então, e esses dois estados, tá, gente? Se vocês olharem então no track record antes dessas mudanças, eles tinham uma distância, uma distância confortável para o Trump. Se seguisse a linha de tendência, provavelmente até o Biden poderia chegar um pouco mais próximo dele, mas estaria confortável. A probabilidade é que esses dois estados ficassem com Trump. Não tendo isso em vista, gente, óbvio, né, que agora o Trump já havia dito isso, já havia cantado a bola. Primeiro sobre possibilidade de fraude, por causa desse voto maciço pelos Correios, que é uma excrescência. E, de novo, para mim, é um dos únicos pontos do sistema eleitoral americano que eu não concordo, né? Os outros eu acho show de bola. Voto em cédula, coloca lá, tem recontagem o quanto for necessário, enfim, perfeito. Inclusive, de novo, pelo voto distrital, também acho legal. Mas, feito isso, óbvio, a diferença desses dois estados é menor do que 1%. E pela lei eleitoral americana, isso é passível de recontagem. E como o Trump já havia dito que iria judicializar caso alguma coisa acontecesse, e tinha falado também da fraude, já solicitou em Wisconsin recontagem e está aguardando agora também em Michigan finalizar para poder pedir recontagem ou não. Ele até tentou pedir uma suspensão da contagem,
assim como está fazendo com Pensilvânia. Tá? A Pensilvânia está na casa dos seus 60%, quase 70% de votos apurados, mas está chegando lá, né? Eles dizem que tem mais ou menos 1 milhão de votos que vieram pelos Correios que estão chegando e precisam ser computados. De novo, chegando, gente, assim, estão chegando. Da onde vem? O que acontece? Se não está lá, não parece que a qualquer momento eles podem falar assim, poxa, não, olha, a balança está mais pro Trump, vamos injetar mais alguns votos para poder chegar até quinta-feira e tudo mais, e vamos fazer essa balança virar para o nosso lado, porque lá são 20 delegados, e se isso acontecer, realmente é um abraço para o gaiteiro. Tá? O Trump já estaria fora do páreo. Mas, então, o que ele vai fazer agora para poder chegar? Primeiro, vamos falar sobre as possibilidades dele conseguir efetivamente já ganhar as eleições. Mesmo sem o Wisconsin e sem Michigan, se concretizar Georgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, ele já tem um volume bastante considerável de delegados. Faltariam muito poucos delegados para ele poder ultrapassar os 270. Caso ele consiga levar Nevada, já seria suficiente. Nevada são 6 delegados, tá? E hoje lá eles suspenderam também a apuração, enfim, a informação, não sei porquê. Isso realmente causa uma estranheza e um mal-estar absurdo, mas suspenderam a apuração, ou pelo menos a informação da apuração, com uma diferença de 8 mil votos, tá? Se não me falha a memória, Biden estava com 588 mil votos, mais uns quebrados, e Trump até então 580 mil votos, mais uns quebrados. Lá, eles estão, a campanha do Trump está olhando com bastante carinho, porque eles acham que existe uma possibilidade de reversão em Nevada. E se acontecer em Nevada, já acabou, por mais que todos os outros estados que já se confirmaram democratas, se conseguirmos Nevada, tá tudo bem, muito obrigado. Existe o que a campanha do Trump, os republicanos estão falando que talvez seja o mais provável, é uma inversão no Arizona. Tá? O Arizona tem uma diferença maior de votos, na casa de 90 mil votos de diferença, porém existe ainda mais ou menos uns 600 mil votos, de 500 a 600 mil votos, para serem computados. Estão continuando a computar. Então, isso traz uma possibilidade de reversão, porque a linha de tendência que eles estavam falando lá é que Trump tem tido, nessas últimas urnas e votos apurados por lá, mesmo esses votos de correio, algo um pouco superior a 20% do que Biden consegue. E se continuar nessa linha crescente, né, é possível que inverta e aí Arizona se transforme num estado vermelho. Vermelho é a cor dos republicanos lá nos Estados Unidos. E aí, com isso também, de novo, um abraço por gaiteiro. Se isso não acontecer, gente, se Biden levar Nevada e Arizona, ele já completa os seus 270 delegados, automaticamente, em tese, é eleito presidente dos Estados Unidos, só que aí entra a estratégia, então, toda de judicialização do Trump, que o Trump já começou com seus advogados de novo, pedindo recontagem em Wisconsin, tentando suspender a contagem de votos em Pensilvânia. Isso é muito importante, se ele conseguir, isso é muito importante, porque lá o que está sendo contado são os votos que estão chegando por correios. E aí, voltando a falar na questão da fraude, onde lá esses votos de correios podem estar sendo entuchado um monte de novos votos sem um monte de coisa. Tem um monte de denúncia, gente, inclusive de fiscais, sobre votos errados, sobre votos sem assinatura, votos com assinatura que não batem com o da ficha de votação, enfim, de um monte de coisa. Tá? Então, não se preocupem, assim, óbvio, nós temos que ficar atentos. Essa eleição não vai ser decidida amanhã. Muito provavelmente essa eleição vai para a Suprema Corte, sim. E lá é que nós temos a possibilidade de reverter isso, né? Porque, graças a Deus, Trump teve tempo de colocar mais gente conservadora dentro da Suprema Corte. Então, hoje, diferente de lá, daqui que são 11 ministros, lá são 9 magistrados e temos 3 progressistas e 6 conservadores. Tá? Então é isso, gente. É isso que está acontecendo. Vou continuar acompanhando isso muito de perto. Eu acho que
não podemos deixar de lado. E só avisando para vocês, quem viu sexta-feira passada que nós tivemos uma live com o Dr. Alessandro Loyola, se gostou, a live está disponível aí, quem não assistiu, a live está disponível, fique à vontade, assistam. E teremos nessa sexta-feira outra live, tá? Eu acho que eu gostei dessa brincadeira de live. Nós vamos falar com, inclusive, uma recomendação fortíssima do Dr. Alessandro Loyola. Nós vamos conversar com o Dr. Renato Gomes, tá? Mestre em Direito Público. Vamos falar aí do cenário político e jurídico do Brasil, tá bom? Gente, é isso. As eleições norte-americanas vão continuar. Eu acho que talvez nós tenhamos aí mais uns bons dias, e não estou falando só de até o final da semana, tá? Eu acho que vamos ultrapassar isso para saber efetivamente quem vai ou continuar na Casa Branca ou talvez substituir a pessoa da cadeira, tá bom? Gente, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.